Sim, para muitos, as cobras são seres terríveis. Sem contar que a maioria delas são peçonhentas. A gente sabe que as cobras não são tão mais assim e que tudo se trata de instinto. Mas isso não anula o fato delas serem animais desprezados por muitas pessoas. Graças às suas presas venenosas, elas se tornam um dos vilões mais temidos da natureza. E agora vou dar mais alguns motivos que irão deixar as cobras ainda mais assustadoras. Meu nome é Ivan Lima e, para começar, eu quero contar um caso sobre uma casa que estava completamente infestada por cobras. Em 2009, uma casa de campo de 5 quartos, localizada no estado norte-americano de Idaho, foi comprada por um casal. Eles pagaram cerca de $180 mil pela casa. E mesmo sendo avisados de que a residência estava infestada por cobras, eles não levaram o assunto muito a sério. Amber e Ben Seasons, o casal que comprou a casa, deram relatos assustadores. Segundo eles, quando chegaram na casa, o chão parecia se mover, pois estava tomado por cobras. Eles também contaram que era possível escutar elas rastejando pelas paredes durante a noite, e parecia que eles estavam naqueles filmes de terror envolvendo cobras. Todos os dias, antes de dormir, Ben checava a casa inteira para saber se tinha cobras. Segundo ele, o ápice da infestação foi uma vez que ele matou nada mais, nada menos que 42 cobras. Em outra ocasião, ele escutou sua mulher gritar, pois ela quase tinha pisado em uma cobra. Isso foi o fim para a família. Vale lembrar que a família não estava em perigo real. As cobras liga, que são a espécie que invadiu a casa, são levemente venenosas e não podem prejudicar os seres humanos. Ainda assim, deve ser algo muito bizarro compartilhar uma casa com inúmeros répteis. A família vendeu a casa logo depois, por um preço bem inferior. Mas afinal, por que havia infestação de cobras na casa? Segundo alguns biólogos, pode ser que a casa tenha sido construída exatamente no lugar onde as cobras costumavam hibernar no inverno. Então, é bem provável que até hoje a casa esteja infestada de cobras. Se é que a residência ainda exista, não é? Por falar na proliferação de cobras, vocês sabiam que elas podem se reproduzir sozinhas, sem que haja cruzamento com o macho? É raro, mas acontece. Em 2010, por exemplo, cientistas descobriram uma jiboia que tinha dado à luz a 2 ninhadas de filhotes que não tinham pai. Segundo os especialistas, a cobra tinha 22 filhotes e a constituição genética dos filhotes é totalmente diferente de qualquer outra registrada anteriormente entre os vertebrados. O fato é que isso é raro de acontecer entre os vertebrados. Já em 2012, pesquisadores americanos da Universidade de Tulsa, no estado de Oklahoma, encontraram víboras norte-americanas grávidas e resolveram analisar geneticamente os filhotes. Depois de analisarem, foi comprovado que elas tinham reproduzido sem a colaboração do macho. Esse processo se chama partenogênese facultativa e, como eu citei, é algo extremamente raro de acontecer, principalmente na natureza. Casos em outras espécies já tinham sido registrados, mas apenas com animais em cativeiro. Então, concluímos que as cobras são animais tão estranhos que conseguem até se reproduzir sozinhas. Bizarro? Sim, mas ao mesmo tempo fantástico. E em relação às cobras que cospem veneno, o que vocês sabem sobre elas? Há um tempo, pesquisadores descobriram como as cobras conseguem cuspir seu veneno tão precisamente nos olhos dos seus adversários. Primeiro, elas têm o trabalho de rastrear os movimentos da vítima ou de um possível predador que quer atacá-las. Depois de rastrear, as cobras apontam o veneno para o local onde elas esperam que estejam os olhos do inimigo. E então, elas pulverizam o veneno. Essa é uma ação do mecanismo de defesa de algumas cobras, e algumas delas chegam a lançar o veneno até quase 2 metros de distância.
Segundo os pesquisadores, as cobras pulverizam o veneno em padrões complexos, a fim de aumentar as chances de atingir seu alvo. Usando equipamentos de alta tecnologia, os estudiosos conseguiram identificar os movimentos das cabeças das cobras, que balançam para frente e para trás, produzindo uma área maior a ser pulverizada. E acreditem, as cobras costumam ser precisas, atingindo os olhos dos inimigos 100% das vezes, quando eles estão até 1 metro de distância. Então, podemos concluir que, além da picada mortal, as cobras também podem lançar seu veneno nos olhos das vítimas, o que as torna ainda mais assustadoras. E quando as cobras não são venenosas, mas arrumam uma maneira de se tornarem venenosas? Você já ouviu falar nisso? Bom, existem 2 tipos de veneno. O veneno que é ingerido, absorvido, e o veneno que é encontrado em animais e é injetado. Obviamente, os 2 podem matar, mas a forma como eles vão parar em nosso corpo é diferente. No caso de uma cobra japonesa de nome científico Rabidophis tigrinus, ela é uma das únicas que possui veneno que deve ser absorvido. Essa cobra asiática, que vive no leste e sudeste do continente, não é venenosa. Se ela te picar, é claro que vai doer, mas não haverá veneno em suas presas para te fazer sofrer ou mesmo te matar. Porém, ela possui 2 glândulas repletas de veneno atrás do seu pescoço, que liberam toxinas que atacam o coração e dificultam a respiração. Porém, essa cobra não pode produzir o veneno, e isso a torna um ser um tanto curioso. Esse animal se alimenta de sapos venenosos, e quando elas comem esses sapos, o corpo das cobras modifica o veneno para deixá-lo mais forte, e as cobras passam a carregar o veneno para atacar seus predadores. Essas substâncias dão às cobras um impulso de confiança. Então, é comum vermos animais dessa espécie se metendo em uma briga. Bom, o que mais de assustador sobre serpentes eu posso trazer para vocês? Deixa-me pensar. Já sei. Sabe aquele velho ditado que diz que Deus não dá asas às cobras? Pois é, ele pode até não dar asas, mas em alguns casos, cobras nascem com garras, ou mesmo com 2 cabeças. Algumas cobras raras nascem com 2 cabeças, embora não sobrevivam muito tempo na natureza. Cada cabeça tem seu próprio cérebro, e cada um dos cérebros pode controlar o corpo. Estranho, não? Em muitos casos a natureza é assim, assustadora. As cobras de 2 cabeças têm movimentos incomuns, pois as 2 cabeças tentam controlar o corpo ao mesmo tempo. Às vezes pode acontecer até das 2 cabeças começarem a brigar por causa de comida. Esse fenômeno acontece em razão da divisão incompleta de um embrião de cobra que, se tudo desse certo, produziria 2 cobras separadas. Mas, diferente das cobras de 2 cabeças que vivem na natureza, as que vivem em cativeiro podem viver anos. Em um caso raro, 2 cobras chamadas Thelma e Louise dividiram um corpo e viveram assim por vários anos. Elas, inclusive, deram à luz a 15 filhotes de uma cabeça só. Já as cobras que nascem com garras são um pouco mais interessantes. Alguns anos atrás, uma idosa chinesa encontrou uma cobra um tanto diferente em sua casa. O animal possuía uma garra saindo do seu corpo. A senhora matou a cobra, a colocou em uma jarra e o animal acabou indo parar em uma universidade chinesa. Os pesquisadores planejavam realizar uma autópsia para descobrir se a perna era genuína, mas os resultados não foram divulgados. Mas então, a cobra era algum tipo de mutante? Não necessariamente. As cobras podem, sim, nascer com garras ou princípios de patas. Isso porque, há milhões de anos, esses animais andaram por aí usando patas. Então, é certo que uma vez ou outra, a humanidade vai se deparar com cobras que têm algo parecido com garras. É certo que o Brasil é um país onde podemos encontrar facilmente cobras de todos os tipos. Mas vocês já ouviram falar da ilha de Queimada Grande, mais conhecida como Ilha das Cobras? Esse local é infestado por milhares de serpentes e tem cerca de 45 cobras por hectare.
Ou seja, é como se existissem 45 cobras para cada campo de futebol. Localizada a 35 quilômetros do litoral de São Paulo, a Ilha da Queimada Grande tem a segunda maior concentração desses animais por área no mundo, ficando atrás apenas de uma ilha chinesa. Agora, se você tem horror a cobras, não suporta o fato de poder encontrar uma delas a qualquer momento, eu te indico mudar para a Antártida. Lá é o único lugar onde elas não estão presentes, por causa do frio, já que esses animais precisam de calor para sobreviver. Esses foram alguns fatos curiosos que, na minha opinião, tornam as cobras seres ainda mais assustadores. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Tchau.